Salve, rapaziada, vamos lá. Botafogo 1, Flamengo 3. Eu preferi esperar um pouquinho pra fazer esse vídeo aqui, né? Eu devo fazer uma live mais tarde, né? Não sei como é que vai ser o esquema. Eu tô num dia muito enrolado em algumas outras funções, principalmente Copa do Brasil e tudo mais. Sabe que eu trabalho por lá também, no perfil oficial da Copa do Brasil. Então, vambora de vídeo e mais tarde a gente atualiza com tudo que vai rolar aí, provavelmente, sobre Botafogo, né? Sei lá, assinatura de contrato definitivo, enfim. Mas o negócio é o seguinte: a gente tem que falar aqui do jogo, né? O Botafogo perdeu o Flamengo de 3-1 e eu deixei até pra falar um pouco depois, pra falar com mais calma, pra não falar besteira. Porque se tem algo que me incomoda, né, cara, muito além da derrota e até do casual da derrota, que é você acaba tomando mais um gol, tu acaba tomando um terceiro, né? Pra mim, é, não sei como é que eu posso dar um exemplo aqui. Talvez eu acho que é o melhor exemplo possível, né? O último jogo em que a gente teve dentro do estádio, né, com o público Botafogo e Flamengo foi lá em 2020, há 2 anos. Né? Foi exatos 2 anos, bem próximo dessa data mesmo. Eu acho que foi acho que 5 de março de 2020, né? A gente teve um Botafogo e Flamengo no Maracanã, em que o Botafogo assim jogou com uma garra, com uma vontade, com uma determinação tão grande, né, que a torcida do Botafogo, ela basicamente falou, cara, realmente aquele time do Jorge Jesus voava, né, um timaço 2019, e acabou sendo 3-0 pro Flamengo o jogo, né, o Flamengo ganhou por 3-0, aconteceu, né, o Botafogo cansou no segundo tempo, mas a postura do Botafogo não era de uma equipe que estava entregue e com medo de jogar. O Botafogo, inclusive, fez um gol no primeiro tempo, que foi mal anulado naquela ocasião, foi um gol do Pedro Raul, né, colocou bola na trave do Flamengo, bombardeou o Flamengo no primeiro tempo, e no segundo o Flamengo sobressaiu técnica e fisicamente. Eu preferi esse jogo do qual o Botafogo perdeu de 3-0 do que esse jogo de ontem, em que o Botafogo perdeu por 3-1, com praticamente todos os jogadores e também membros ali do staff do Botafogo com medo de jogar bola, com medo de enfrentar o Flamengo. É claro que tem um fator que o Flamengo é muito mais time que o Botafogo. Tem um fator que, além de ser um Botafogo vindo da Série B, um Botafogo vindo da Série B desfalcado e sem técnico, que o Lúcio Flávio não é técnico. E quando eu falo isso aqui não é uma crítica, não é uma opinião, é um fato. Ele não é um treinador ainda, né? Muito menos, e eu não acho nem capacitado para ser auxiliar fixo aqui do Botafogo. Eu já falei isso algumas vezes, sou criticado por isso, mas repito, o Lúcio Flávio não tem condições de ser o auxiliar da casa do Botafogo, não tem. Tá? Eu sempre falei isso, eu acho que um profissional ele não pode se basear apenas em sou ex-jogador do Botafogo. Né? O currículo do Lúcio Flávio é ter sido interino do Paraná e foi direto pro Botafogo. Desculpa, não dá, cara. É uma disparidade em termos de ideias pro Henderson. Imagine para um técnico, né, renomado no mercado. E eu acho que o Lúcio Flávio também, né, cara, reflete um pouco. Muitas pessoas ficam ofendidas, chateadas, porque tem uma boa imagem do Lúcio Flávio, batendo falta. Dizem que ele é até boa pessoa, eu não duvido. Mas, cara, ele é um semblante, ele é uma figura de um Botafogo fracassado. Ele é uma figura de um Botafogo derrotado. Né, de um Botafogo que se conforma com a derrota, entende, é isso mesmo, e aí, quando dá problema, fala só da arbitragem, não fala dos atributos que deveriam ter sido mudados. Né, acho que a arbitragem tem que entrar no debate, né, mas não só ela. A atuação foi pavorosa, o Botafogo poderia ter perdido de 5-1 tranquilamente. E aí, o que a gente tem? Além da disparidade técnica, a gente tinha à beira do campo um cara que ainda não é um treinador e eu não sei nem se vai ser. Certo? Então, tudo isso colabora muito, né? E a disparidade era muito grande, até piorando a situação, até pelo fato do Flamengo ter perdido a Supercopa. Os jogadores do Flamengo estavam muito mordidos. E aí, o jogo terminou 3-1. Não tinha muito o que fazer, né, gente? Também. A gente sabe que a disparidade técnica é muito grande. Acho que a escalação foi mal feita. Isso piorou as ações do Botafogo, piorou as subidas do Botafogo. E aí, o que a gente basicamente tem nesse momento é um cenário de e agora? Né? Porque a gente precisa agir, cara. Né? Eu acho que a gente está nessa. Talvez no momento certo tenha chegado o aporte financeiro e já está chegando a hora do Botafogo se mobilizar para reforçar a sua equipe e ser mais competitivo. Aí eu pergunto para você, eu pergunto não, eu afirmo para vocês. Quando vocês reclamam do Textor, ele tá demorando, ele isso, ele aquilo, eu concordo que com algumas coisas ele possa estar demorando.
Mas quando vocês reclamam, né, eu acho que esse cara é fanfarrão, olha o cenário que a gente ia ter permanente, né? Era esse time aí, que perdeu pro Flamengo dessa maneira, que a gente ia ter para entrar no Campeonato Brasileiro. Era esse time aí, com salários atrasados, que a gente ia ver começando uma Copa do Brasil, né? Agora a gente tem salários em dia e uma expectativa de algo melhor pra gente, pelo menos, passar um ano de 2022 seguro, tá? Por isso que eu falo pra vocês, esquece essa porra de Cavani. Ah, Cavani vai vir, esse jogador que o Botafogo tá tentando não é do nível do Cavani. Esquece essa porra, cara, Cavani não vem agora. Não sei nem se ele vem mesmo, né? Esquece isso, cara, a realidade hoje é outra, né? E a gente tem que construir passo a passo. Uma outra situação sobre a arbitragem, né, cara? Se tem uma coisa que o Textor ele vai ter que perceber, além de banco de dados, além de scout, além de, enfim, jogadores, ele vai ter que perceber que importância política também é determinante, influência diplomática também é determinante. Tomar um café aqui. É absolutamente fundamental, rapaziada. Absurdo o pênalti não ter sido marcado, tá? Toque no Matheus Nascimento. Acho que todos os flamenguistas concordaram com isso. Tipo, cara, realmente foi pênalti Botafogo. Isso eu acho sensato, né? Pelo menos da parte do flamenguista sempre foi meio assim, né, cara? É chato, ele implica, mas pelo menos ele admite. Cara, porra, foi pênalti, não tem que contestar. Eu vi muitos flamenguistas também reclamando de um pênalti do Daniel Borges numa mão, mas a regra, não que eu concorde, a regra diz que se a bola bate num companheiro do time antes de pegar na mão dele, não é pênalti. Foi o que aconteceu, foi um chute do Pedro, se eu não me engano, a bola bate no Gatito e bate na mão do Daniel Borges, então isso não categoriza um pênalti, certo? E tivemos também a expulsão, né, o lance do Fabrício Bruno, né? Eu acho da maneira que ele chegou com a sola, né, ele poderia ter machucado o Chay muito feio, né? Então eu acho que o VAR tinha que ter chamado no mínimo pra olhar. E aí, cara, né? Poderia ter recebido o vermelho, mas nada, não fez nada, não trabalhou nada, né? O árbitro, né, que foi o Graziani, né, tomou-lhe uma latada na cabeça. Eu acho que isso pode dar um problema, né, cara, em termos de mando de campo Botafogo. E dentro do campo, cara, assim, eu acho que eu salvo apenas três, tá? Eu salvo Carly, porque eu acho que nenhum gol ali foi uma culpa dele. Eu acho que o gol ali, nossa senhora, cara, o que o Canu estava fazendo no momento em que o Pedro faz o primeiro gol, na linha de impedimento, cara. O gol do Pedro é todo do Canu, certo? Além da falha de marcação no meio campo. E salvam-se, além desses, Chay, né? Acho que sozinho, ele rodava o campo todo, ele estava perdido, ele buscava ajuda, né? E ninguém o ajudava, apenas o Matheus Nascimento. Só salvo esses três jogadores que tentaram fazer alguma coisa, foram os únicos que tentaram produzir efetivamente algo e não conseguiam, cara. Fabinho não dava suporte nenhum, Barreto não dava suporte nenhum, Breno também não. Daniel Borges e Jonathan Silva foram uma tragédia, né? E o Gatito, talvez a terceira bola do terceiro gol ele fosse defensável, mas eu não vou ficar colocando na conta do Gatito, cara, que ainda fez algumas defesas ali. E eu, honestamente, acho que é um sinal, né, da disparidade de hoje entre as duas equipes e entre as duas instituições quanto à visão, até em termos de arbitragem e da FERJ em questões diplomáticas, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto, né? É um time muito abaixo daquilo que... esse time eu acho que está muito abaixo, né, daquilo que a gente já teve, que já esteve abaixo do Flamengo. Isso é muito preocupante. Esse tipo de resultado está se normalizando e não dá pra normalizar. Perder de 3-1, 3-0 pro Flamengo em clássico, não existe isso, tá? O Botafogo não pode ficar 4 anos sem ganhar do Flamengo, não pode. Isso é inadmissível pra história do Botafogo. Pô, Brown, mas é o contexto, o Botafogo não tem dinheiro sim, né? Por isso mesmo que é inadmissível. O Botafogo não pode ficar 4 anos sem vencer o Flamengo, não pode, né? E aí a gente tem que ouvir o Gracinha do outro lado, né? E aí, acho que com uma figura, né, com esses problemas de arbitragem, a falta de força diplomática do Botafogo, a falta de time, né, e o processo que ainda não está mudando, né, e ainda mais com o Lúcio Flávio à beira do campo, o Lúcio Flávio que sempre foi uma figura, né, pelo menos eu cresci vendo dessa maneira, com o Botafogo perdendo 3 campeonatos estaduais seguidos para o Flamengo, com o Lúcio Flávio se escondendo no momento de confusão, sendo um cara muito, assim,
parecia muito passivo realmente nas situações que feriam ali ao Botafogo, né, um símbolo ali chorando no microfone depois do Botafogo ter sido prejudicado pela arbitragem, né, e ontem, curiosamente, ele também foi lá falar no microfone de arbitragem o tempo todo gaguejando em respostas, né. Eu acho que muita coisa no Botafogo tem que mudar, cara. E não é só no dinheiro não é só no time não, isso é o mais importante, óbvio, né, mas eu acho que no nosso coração tem que mudar também. Como eu vi, né, a torcida do Botafogo fazendo no estádio Newton Santos ontem. Se teve alguém guerreiro e que merece aplauso do lado alvinegro depois dessa noite de quarta-feira, o torcedor do Botafogo, que mesmo com o time do Botafogo em frangalhos, comandado por um cara que não é técnico e enfrentando uma equipe rival num jogo, entre aspas, perigoso, vamos colocar assim, que a gente não tem... a gente não tinha perspectiva de absolutamente nada. A torcida do Botafogo foi, né? Obviamente a torcida do Flamengo ia estar em maior peso, né? Até porque, porra, a torcida dos caras é maior. E o jogo é meio a meio, com uma expectativa muito melhor em termos de time. É óbvio que eles vão se empolgar a ir, né? E a gente colocou ali, vamos colocar que equiparou quase a média, e no gogó, no grito, só dava pra ouvir a gente, né? Eu acho que até a própria torcida do Flamengo, há uma discussão interna deles, que a torcida foi calada pela torcida do Botafogo ontem, né? E, enfim, eu acho que o torcedor do Botafogo ele fez a sua parte, eu fico orgulhoso com isso, né? Porque eu tava reclamando aqui que o torcedor do Botafogo, ele tem vergonha, né? Na verdade não é vergonha, ele tem medo de ir a jogos contra o Flamengo por conta do âmbito esportivo e do âmbito da segurança. Eu acho que a gente não tem que se intimidar, a gente tem que ir ao estádio com segurança, mas tem que ir ao estádio apoiar o time independente da situação. Eu acho isso, tá? Bom, é isso, gente. Beijo, volto depois. Fui.